Estudei para ser. Estudei para ser professora de teatro, para ser atriz, para ser palhaça, para ser produtora cultural. Entrei na Abrace agora para ser professora de teatro. Então, um pouco assim na minha trajetória, né? É sempre interessante, né? Olhar para trás e pensar na nossa trajetória. Eu sempre tive muito interesse por arte de uma forma geral, por cultura também. E sempre muito interesse de estar com outras pessoas, assim, né? De conhecer mais isso do humano, do ser humano. E então, desde adolescente, eu comecei a fazer muitos cursos de teatro em espaços culturais da cidade, que eu vejo que também tem aqui em São Paulo bastante, né? Tem os CELS, tem as casas de cultura, tem o Abrace, né? Também, que é um espaço, né? Onde acontecem esses cursos de uma forma que inicia as pessoas, né? No teatro, nas artes, nas linguagens. Então, eu comecei fazendo tudo que tinha curso na minha cidade, tudo que tinha curso de graça, eu estava lá, batendo a porta, fazendo os cursos e aprendendo mais, né? Estudando sobre expressão corporal, sobre se comunicar, sobre referências, né, de textos teatrais, assistindo também muitos espetáculos. Eu sempre digo que tem muita coisa interessante, às vezes não é muito divulgado, né? Mas tem muito curso interessante, tem muita peça interessante que é gratuita, que às vezes a gente não vê, não fica sabendo, mas tem muito, assim, né? Em cidades grandes como São Paulo, como Brasília, que eu vim. Então, eu sempre fiquei procurando isso, até entrar no curso de artes cênicas mesmo, na Universidade de Brasília, que foi um passo mais profissional que eu decidi fazer. E aí foi muito interessante, realmente, né, focar alguns anos da minha vida nisso, né, essa profissionalização e entender várias coisas do teatro, que existem muitas formas de se fazer teatro, muitas formas de se pensar teatro, né, e tem muitas possibilidades também para a gente que faz teatro trabalhar, né, como eu disse aí no começo, né, você pode ser professora, você pode ser atriz, você pode ser palhaça, você pode trabalhar com produção. Não é o meu caso, mas eu tenho amigas que foram para a área do figurino, né? Trabalham com figurino, cenário, com maquiagem, iluminação, né? Então, assim, é um campo vasto, né? Quando você chega lá, você entra lá pensando que é uma coisa e vê o mundo. E aí, né, durante esse curso, eu ainda tive uma paixão um pouco mais especial pelo humor, pela coisa da comédia, do riso, que é uma coisa que me encanta muito. E aí trabalhei como palhaça por alguns anos, como humorista também. Também foi meu tema de pesquisa de mestrado. Eu sou brasiliense e Brasília é uma cidade muito nova, né? Então todo mundo que é de Brasília é metade outra coisa. Então a minha infância foi no Maranhão e depois eu cresci em Brasília. Eu sou dessas duas cidades e estou há uns 3 anos em São Paulo. A paixão pelo teatro veio através de uma professora de teatro também, que se chama Adriana Lodge, que é uma grande educadora de Brasília, que trabalha no espaço cultural lá. E aí, quando eu estava na adolescência, com uns 15, 16 anos, eu fui fazer um curso de teatro, que tinha umas oficinas de verão. E aí fiz a oficina de verão e depois já estava fazendo a oficina do ano todo, e depois já estava querendo estar na oficina novamente. Então, essa professora me trouxe a paixão mesmo, assim, pelo teatro. Eu até tenho uma imagem, assim, porque antes, quando eu andava de ônibus, né, Brasília tem um centro e tem as RAs, né, que é como se fossem as periferias da cidade, assim. Eu morava numa RA. E aí pegava ônibus todo dia para ir para o centro para fazer teatro. E antes eu só pegava esse ônibus, sabe? Eu pegava o ônibus e dormia, não olhava nada, às vezes aborrecida. E aí, quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei a olhar a janela do ônibus e a olhar o mundo sempre de uma forma diferente, sabe? Eu acho que foi essa educadora que me trouxe essa paixão para olhar o mundo, assim, né? O teatro como uma forma também de olhar o mundo, assim, de olhar as pessoas, né? De olhar o que a gente sente, o que a gente quer falar, o que a gente quer expressar. Então, acho que a minha paixão pelo teatro começou mesmo, assim, mais forte aí. Indo para a origem do teatro, né? A origem do teatro não é muito linear, assim. Você não consegue dizer, começou ali, em tal lugar, com tal pessoa fazendo. Eu acho que a origem do teatro, se a gente for pensar de uma forma mais aberta, claro, né? Ela vem do ser humano e dessa necessidade de comunicar o que ele vive,
de comunicar para o outro o que ele sente, de comunicar o que ele está vendo, né? Ele vem dessa necessidade que, se você olhar ali, lá na época das cavernas, né? Já estavam ali numa roda de pessoas encenando como é que tinha sido sua caça, assim, né? Mostrando lá na cena como tinha sido a caça, falando de alguma forma, contando a história de um sonho, né? Não que isso seja exatamente teatro, mas já é algo da expressão teatral, da linguagem teatral, né? Já começou aí. E aí, de uma forma, assim, um pouco mais específica, a gente pode olhar para os ritos, alguns ritos antigos que tinham para alguns deuses, né? Tanto no Egito Antigo, tinha um festival chamado Abidos, eu acho, talvez eu esteja falando errado, mas tinha um festival chamado Abidos, e era um festival de culto para os deuses da fertilidade, e era assim, festança, assim, a festança que a gente quer hoje em dia, né, na quarentena, que não pode. Era 5 dias de festa, e tinha dança, tinha música, tinha essa encenação, né, desses deuses, da história desses deuses, do que eles faziam, né, do que era necessário para fazer para a terra estar fértil. Então tem um pouco algumas coisas que poderiam marcar essa origem. Também tem o teatro grego, né, que é uma referência até que a gente encontra bastante nas escolas, nas universidades, mas também é muito importante, né, a história do teatro grego para o teatro. É uma referência muito importante, mas também a gente está buscando outras referências também para falar da origem do teatro, assim. Mas também tem o teatro grego parecido com esse festival de Abidos, assim, né? A questão do rito para os deuses, no caso para Dionísio, e toda essa encenação, a celebração, que depois vai dar origem para o teatro de arena, para o trabalho com as máscaras, o drama, a tragédia. Então, são vários focos, assim, que vão formando o teatro, né, como um todo, assim, essa origem. Gosto muito do que faço. A gente até brinca, assim, que quem realmente segue a profissão de teatro e na cultura, né, realmente é porque gosta muito do que faz, né, porque é uma frente também que a gente tá sempre lutando por algumas coisas, lutando por espaços, né. Exige muita dedicação, exige muito comprometimento, né? Nem sempre existem tantas oportunidades, então realmente a gente tem que gostar muito, assim, né? Isso move muito a alma da gente. Então eu gosto muito de teatro, sou apaixonada pela cultura no geral, e não só de fazer, né? Eu acho que isso é um pouco do educador, assim, ver as pessoas descobrindo coisas pelo teatro, assim, aí me faz me apaixonar pelas pessoas, pelo teatro, por tudo, assim. Então, acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto da profissão, assim, vivenciar coisas tão bonitas com as pessoas, né? Aqui na Abrace mesmo, esse semestre, ver pessoas compartilhando com você sentimentos, assim, coisas tão profundas delas, ou então ver as pessoas brincando, né? Jogando, usando a imaginação, a criatividade. Então, eu acho isso muito potente, me encanta muito no teatro. Me encanta muito como o teatro pode ser um meio para a gente falar de tantas questões que precisam ser conversadas na nossa sociedade, né? Pode ser um meio de diálogo para a gente falar tanto de questões pessoais quanto de questões sociais mesmo. Eu sou muito afinada com Augusto Boal, que é um teatrólogo brasileiro, e ele é da vertente, assim, de que todo mundo pode fazer teatro mesmo, assim, de que teatro é para todo mundo, de que é uma linguagem para ser compartilhada mesmo, que todo mundo pode estar brincando, todo mundo pode estar jogando. Quando a gente vê criança, né? Criança é muito bom, assim, a gente vê criança tá ali encenando, tá ali jogando, tá ali fingindo ser outra pessoa, tá ali fingindo tá outro mundo, e todo mundo já fez isso, né, quando era mais novo, assim, então é super possível resgatar isso e fazer. A professora Clarice preparou uma aula especial. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando sequência, pessoal, hoje a gente vai fazer a atividade da professora Clarice, professora de teatro. Ela vai explicar um pouquinho pra gente o que a gente vai fazer hoje. Oi, gente, estou hoje com esses convidados ilustres e a gente vai fazer alguns jogos para trabalhar bastante a criatividade, o improviso. E o objetivo hoje é a gente se divertir, brincar e de repente perceber que está fazendo cena.
Então vamos colocar aqui a Michelle, a Júlia, o Rodrigo, para trabalhar bastante a criatividade deles e vamos se divertir. Podem vir com a gente, são brincadeiras que vocês conseguem fazer fácil na casa de vocês, com mãe, amigo, irmão, então fiquem atentos. Galera, eu Oi. acho que a gente fez aí as aulas para mostrar para vocês que a gente pode fazer o que a gente quiser, no espaço que a gente tem, no ambiente que a gente tem. É o que nem eu falei, a gente vai voltar, uma hora a gente vai voltar. Então já se preparem, vamos aproveitando. Olha que aula legal que a Pro Clarice deu aí pra gente. Foi muito E bom. vamos começar a se preparar. Quando a gente voltar, aproveitar todos os espaços do Abrace e principalmente as aulas com os professores, tá? Não deixem de aproveitar a aula da professora Clarice. Aproveitem. Um grande beijo, a gente se vê por aí. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Um beijo, gente. Tchau. Mas me encanta em relação à forma de expressar que as pessoas têm em relação ao movimento. E essa liberdade me fascina. Eu quero fazer educação física, eu quero ensinar as crianças. No início, eu pensei em dar aula em escola e para criança. Legal. Só que aí, quando eu iniciei a formação, aí tudo mudou. Porque eu comecei a entender todo o leque da educação física. Então, não é só o esporte, não é só a ginástica, não é só a dança, não é só artes marciais, tem muita coisa. Tem a recreação, tem o trabalho com as crianças, tanto em escolas quanto em outros locais. Tem a parte também que muitas pessoas, eu acredito que não conheçam, que é a gente conhecer o nosso corpo, que é a anatomia, a fisiologia do exercício, a biomecânica, que é como o nosso corpo se movimenta, do lado de dentro, né? Você saber em relação aos músculos, aos ossos, o que acontece biologicamente no seu corpo, fisiologicamente no seu corpo. Então, são assim, algumas matérias que eu não sabia que tinha, mas que eu fiquei, assim, muito fascinada. E durante, né, toda a trajetória em relação aos trabalhos, porque eu trabalhei tanto com criança, quanto com adolescente, quanto com adulto e quanto idosos. E aí eu acabei mudando, né, conforme o tempo foi passando. Eu trabalhei em academias, eu trabalhei com recreação, eu trabalhei com ginástica laboral, trabalhei com treinamento de futebol, então eu trabalhava também com alguns rapazes que tinham acabado de sair de prisões. Olha só, ex-presidiários, eu trabalhei com treinamento de futsal. Imagina, né, com esse tamanho todo ali, tentando, né, manter a firmeza, abrir o peito assim, ó, e falava assim, não, gente, quem manda aqui sou eu. Mas aí foram meus primeiros trabalhos, então foi na verdade no estágio que eu tive todas essas experiências. Então eu entrei na faculdade com o intuito de trabalhar em escolas. Fiz um estágio que depois eu me tornei professora, que foi também um projeto, então eu sou fascinada por projeto, então já deixo claro. E aí depois que eu saí desse projeto, eu iniciei o foco em terceira idade e também com adultos. E aí acabou mudando, gostei muito de trabalhar, sempre gostei de trabalhar em grupos, né? Mas que atualmente o meu foco é em idosos. Então, eu trabalho com 99% de toda a faixa etária de idosos. E aí agora, tanto é que agora eu iniciei o curso de gerontologia. Eu já fiz vários outros cursos de outras coisas, de outros temas. Então, eu fui meio que perdidinha, né? Durante esse tempo inteiro aí, fiz cursos para recreação, esporte cooperativo, fiz para dança, então fiz danças latinas, fiz zumba, então foram vários cursos assim para tentar me encaixar ali
E aí eu cheguei agora nesse momento que o foco maior é para idosos, mas que eu passei um tempinho aí buscando aí o foco real de tudo. Os indícios de exercícios físicos, no caso, eles vêm aí desde a China, 3.000 anos atrás, antes de Cristo. Mas aí, em si, os exercícios físicos, a educação física em si, ela foi mais reconhecida a partir da Grécia, né? Que aí já tem um registro de 300 anos antes de Cristo. Mas em vários países já tinha exercícios físicos por conta das guerras também, né? Para preparar os homens para poder defender ali o seu território e tal. Mas aí cada país, no caso, tinha a Índia, Roma, Japão, a China. Aí cada um tinha o foco em alguma coisa que seja religiosa ou que seja para deixar o corpo esbelto, né? No caso, manter os homens fortes ali, bonitos e saudáveis. Mas sempre também tinha aquela coisa de treinar os homens para a guerra. Então, o maior foco foi sempre esse, né? Aí aqui, já no Brasil, no caso, teve algumas fases aqui no Brasil, né? Teve a época onde o objetivo principal da educação física era tanto para a guerra quanto para a higiene pessoal, então para evitar doenças, né? Para evitar as infecções. Aí já teve um outro período que era mais focado realmente na saúde física mesmo, do corpo e tal. Teve uma outra fase, e nessas fases era tudo prática, então não tinha nada de teórico, era só ali fazer os exercícios, preparar o corpo e tá tudo certo. E aí já teve uma outra fase aqui que aí começou a parte teórica, né, para você conhecer mesmo alguns assuntos em si, você estudar sobre eles. Teve a fase onde veio a questão dos esportes, onde a educação física era mais focada na competição. Então, treinavam as pessoas para ganhar medalhas para o país, né, no caso. E aí tirou um pouco o foco da educação física assim, como teórico, né? Aí depois é que veio a fase onde realmente a educação física não era só isso, que a gente tinha que trabalhar em relação às drogas, em relação à alimentação saudável, não só a parte física em si, né? Só cuidar do corpo, mas tinha que trabalhar também outros assuntos para ter ali a sua saúde física e mental, no caso, né? Deixando assim um negócio bem, mas querendo ou não, né? O trabalho físico, ele também é mental, não dá para separar os dois. E aí depois eu iniciei com um projeto que tinha nos shoppings, que era até o projeto do Itaú. O nome do projeto era Itaú Viver Mais. Mas assim, eu lembro que eu me assustei a primeira vez que eu tive foi o início, né, desse projeto em si. Já existia um projeto que é até no Tatuapé, o projeto já deve ter acho que 21 ou 22 anos, não sei exato, não lembro na verdade. Mas aí quando eu vi, gente, eu tinha trabalhado com no máximo 20 pessoas, assim, adultos ou idosos, né? Quando eu cheguei no primeiro dia do projeto, gente, era mais de 80 idosos ali. Mais de 80. Aí eu olhei assim, aí no primeiro dia todo mundo falando ao mesmo tempo assim, eu desesperada, eu assim, meu Deus, o que é isso? Quanta gente, quantos idosos, nunca vi tantos idosos unidos assim. Mas aí assim, nesse projeto, que eu já vou completar em 9 anos, foi onde eu aprendi muito e foi onde surgiu a minha paixão. Por quê? Gente, eu aprendo muito. Eu aprendo mais do que eu ensino. Então, são muitas experiências, são muitas personalidades diferentes. E ali em aula, não tem aquilo de que eu tenho mais idade que você ou eu ganho mais que você, a minha profissão é essa, a sua é aquela. Então, ali está todo mundo igual. Mas aí, durante uns cafés, durante umas conversas, em algumas pausas da aula, a gente conversa sobre vários assuntos, então eu aprendo muito. E eles trazem um retorno. Então, assim, essa paixão veio a partir daí, e aí eu comecei a focar nisso. Inclusive, nessa época aí, foi quando eu percebi o poder ali de organizar, saber conseguir organizar as pessoas, e manter a disciplina, que eu não sabia que eu tinha isso, né, gente? Até aí, porque trabalhando ali antes com crianças, ali a gente fica meio na dúvida, nossa, mas será que a minha palavra tem poder em algum momento aqui? A gente sente que as pessoas, elas mostram ser elas mesmas nessas situações, nessas aulas em si. Tinha conversado com algumas alunas e algumas me falaram que elas
se sentiam à vontade ali em aula. Então, elas mostravam o que elas eram realmente no momento das aulas. Então, elas eram diferentes na aula do que eram em casa, com os filhos, com o marido e tal. Então, eu acho que é uma forma de expressão maravilhosa, você se sente muito livre, assim, e isso me encanta muito, eu fico muito satisfeita com isso, não é à toa que eu estou com saudade dessas aulas presenciais, onde o pessoal consegue ali se expor, se expressar, seja dançando, seja brincando, seja jogando, porque eu uso de tudo um pouco na aula, né? Eu não uso só exercício, eu coloco jogos, eu coloco danças, eu coloco brincadeiras, eu uso de tudo um pouco, e aí a gente vê um pouquinho da personalidade de cada um. Então isso daí me fascina, assim, essa liberdade me fascina. Viram a super aula que a Mota preparou pra gente. Fala pessoal, dando sequência aí à nossa atividade do mês, estudar. Agora a gente vai suar um pouquinho aí com a professora Michele. Michele, por favor, conta pra gente o que a gente vai fazer. Gente, seguinte, ó, sem medo, vocês podem fazer na casa de vocês com um material mais adaptado. Aqui eu peguei os materiais do abraço, nós faremos aqui um circuito básico. Os professores aqui vão fazer, já fizeram o alongamento, já fizemos o alongamento com a professora Adriana. Então agora vamos colocar o pessoal para correr um pouquinho. Daqui a gente já vai para a Maratona de São Silvestre, triatlo, Olimpíadas Abraço Seu Bairro. Vem com a gente. Sucesso! Pessoal, essa foi a aula com a professora Michele. A gente encerra, ela é massa, né? Mas ela, olha, pega pesado. Mentira, pessoal. Tentem fazer em casa, aproveitem aí o restinho de tempo e a gente tá voltando. Quando o abraço voltar, voltem com tudo na aula da Michele. Beijo! Beijo, galera! Obrigada! Beijo, gente! A gente não pode ficar só num lugar, só de um jeito, só com as mesmas pessoas. A gente deixa, né, de aprender e se divertir, que é o mais importante, ter vivências diferentes. Então, a capoeira todo dia, vivências. Eu comecei na capoeira, tinha 16 para 17 anos. Estudei para ser professora de capoeira, né, professora de educação física, mas a capoeira que me levou para a educação física. E mais importante, a capoeira me ensinou que é muito bom estudar. Eu odiava estudar. E a capoeira me mostrou que eu tinha que estudar história, estudar o corpo, entender como as pessoas se comportam, né, estudar música. E falei, nossa, tudo isso é capoeira. E quando eu fui me dar conta, eu já tinha estudado várias coisas. Fui fazer capoeira, eu falei, eu vou fazer, mas se eu tiver que ser macumbeira, eu não quero. Olha o preconceito. E aí eu fui aprendendo que a capoeira não é religião, que a religião é das pessoas. E eu fui aprendendo a perceber o meu corpo, a me movimentar. O meu mestre falou, tem que estudar, não pode brigar, porque o capoeirista não briga. E aprendi também uma coisa muito importante. Eu era capaz de fazer bananeira, de fazer aú, de fazer um golpe de capoeira. A felicidade de aprender a conviver com as pessoas, um conhecimento impressionante que a capoeira me deu. A capoeira me trouxe todas essas coisas. Eu ter autonomia para estudar, para buscar as coisas que eu quero e conquistar. E aí eu falei, eu vou para educação física, né? Fui para a faculdade, fiz vestibular.
vestibular, fui morar num outro estado, eu fiz faculdade lá em Londrina, no Paraná. Lá também eu trabalhei com espetáculos de capoeira, então a gente fazia apresentações na cidade, em teatro, em festival, como se fosse um balé de capoeira que contava a história do Brasil e com os movimentos da capoeira. Maravilhosa a vivência que eu tive. Quando eu volto para São Paulo, aí arrumei emprego em um lugar bacana, né, gente? Lá no Projeto Abraço Seu Bairro, que eu não sou boba. Eu também fui dar aula em escola particular, em outros projetos sociais, em casas de cultura. Tem um espaço de capoeira que eu também dou aula. Então a capoeira me trouxe a minha sobrevivência. Minha casa foi construída com o dinheiro que eu ganho das aulas que eu dou, e a maioria dos lugares que eu dou aula é capoeira. A capoeira ela surge pela necessidade de liberdade que os negros escravos tinham. Eles não possuíam armas suficientes para se defender. Em qual momento os negros são trazidos, arrancados à força da África? Isso é importante ficar registrado. Ninguém veio porque querem ir para o Brasil. Eles foram capturados e trazidos para um continente, para um país que eles não conheciam, não tinham armas. E eles foram separados também por etnias, quer dizer, cada tribo fala um tipo de língua, um tipo de dialeto. E aí, para evitar que eles se organizassem para fugir ou para uma rebelião, os brancos separavam eles por etnias para dificultar isso. E aí eles eram vendidos para uma fazenda lá, ou para cá. E que arma que ele tinha para se defender num continente, num lugar onde ele não conhecia? O corpo. Então, pensando, diz que os negros se inspiraram nas brincadeiras trazidas da África, nas danças e nos diversos rituais que lá também tinham, para poder criar, e na natureza, para poder criar a capoeira. E aí a capoeira surge, essa coisa de mistura de luta, só que eles não podiam dizer que estavam lutando. Aí eles tinham que disfarçar essa luta. E os negros africanos, eles sempre, como a população na humanidade, essa coisa da música é algo muito próximo. Os negros cantam, quem vê os negros cantando, o povo africano sabe que eles têm um canto muito forte, muito bonito. Eles pegaram esse canto, pegaram tambores que antigamente eram feitos de troncos de árvore, porque não existia tambor naquela época. E começaram aquela coisa de canto, movimento, se expressar. O Senhor chegava, eles estavam dançando. Então eles disfarçaram a luta em dança, para que eles pudessem treinar. Aí o feitor chegava para dar uma chicotada, o negro, dava uma esquivada. A chicotada passava assim, raspando, mas não pegava. Então, assim, eles foram criando e moldando a capoeira conforme a necessidade que eles tinham. Foi passando os tempos, os negros buscaram quebrar as correntes, fugiram para o mato. No mato também eles se escondiam em troncos de árvores, cavavam buracos, até eles chegarem no quilombo. E lá no quilombo, um dos quilombos mais conhecidos é o quilombo de Palmares, que fica na Serra da Barriga, em Alagoas. E aí lá nesse quilombo, foi um dos maiores quilombos, existiram grandes guerreiros, também guerreiras, existiram algumas mulheres que também foram importantes nesses quilombos, como a Quatune, a Cotirene, Dandara e o nosso grande Zumbi, Gangazumba e tantos outros que esses são os nossos heróis, porque eles lutaram contra uma coisa que chama escravidão. O negro nunca aceitou ser cativo. Ele lutou de diversas formas em busca da sua liberdade. Veio um processo de destruição do quilombo de Palmares, onde aconteceram muitas expedições até que um cara chamado Domingos Jorge Velho conseguiu, com várias artimanhas, destruir o quilombo de Palmares e matar o Zumbi. Então, nesse período, os quilombos foram separados, viraram maltas de capoeira. E também, logo após isso, mais lá na frente, vem a libertação dos escravos, com a assinatura da Lei Áurea. Então, os negros conquistaram a sua liberdade dentro de um processo aí que também era interessante para outras pessoas enriquecer cada vez mais. Infelizmente, os povos e os países são constituídos pelo poder e pelo dinheiro, E só que o que aconteceu com os negros? Foi assinada a Lei Áurea, mas eles não tinham profissão. E quem tinha nem sempre era aceito para trabalhar. Quando era aceito para trabalhar, ele ganhava só o dinheiro, o valor, nem era o dinheiro, mas ele ganhava a dormida e a comida, e sempre estava devendo para o seu senhor.
E aí a capoeira é proibida, mas também teve uma guarda chamada Guarda Negra, que era uma guarda constituída por capoeiristas. Também os capoeiristas foram para a guerra, na Guerra do Paraguai, na Guerra do Paraguai, o Brasil lutou e existia uma pessoal que era de frente, que era capoeira, e eles foram na intenção de, quando voltar, conquistar a sua liberdade, serem alforriados. Isso para dizer o quê, Pro? A capoeira sempre esteve presente na história do Brasil. Ela é afro-brasileira, criada no Brasil pelos negros africanos. O que eu mais gosto na capoeira? Quando eu era só aluna, eu gostava muito de jogar capoeira. Nossa, entrei numa roda, jogar, sentir aquela energia, aquela vibração, o canto, os instrumentos, era o que eu mais gostava. E hoje, quanto professora, eu fico imensamente feliz quando eu vejo um aluno meu conseguindo cantar, conseguindo jogar. E quando ele sai desse campo, quando ele sai dessa roda, ele fala: nossa, professora, como eu me diverti. Olha, eu consegui fazer tal coisa que eu imaginei que eu não iria conseguir. Então, hoje, para mim, o que me deixa muito, muito, muito feliz é ver o aluno evoluindo na capoeira e se sentindo feliz na capoeira. Vamos participar de uma aula incrível com a professora Adriana. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos indo aí para a nossa segunda parte da nossa atividade do mês, que é estudar. Então a gente já conheceu um pouquinho da história da capoeira com a professora Adriana, né? E hoje a gente vai fazer a aula prática, eu e o professor Rodrigo. Vocês vão acompanhar tudo, todas as atividades, todos os movimentos que a Pro Adriana vai dar. E espero que vocês se divirtam. Pro, fala um pouquinho. Quem quiser pode tentar fazer aula com a gente, pessoal. A Adriana vai colocar a gente para suar aqui. Bora trabalhar. Sim, que é super fácil. A gente vai iniciar pela ginga, depois nós vamos fazer um movimento de ataque, meia-lua de frente e uma defesa negativa. Bora gingar? Parece difícil, mas tudo que a gente não conhece, a gente vai achar que é difícil. Tem que experimentar, se permitir errar, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir. A Ju fez, a Mi fez, o Rodrigo fez. E ó, muito legal, a Júlia nunca fez nenhuma aula parecida com essa história de capoeira. Se ela quiser mais 2 aulas, ela já volta aqui, ó. Aí, ó, pessoal, na volta do abraço, eu acho que eu vou fazer uma aula com ela. O que vocês acham? Vem gingar no abraço! Estudei para ser